Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 8 de maio de 2022. O presidente Bolsonaro pode vencer a eleição no primeiro turno? Sempre que vocês vêm com esse papo aqui no canal, eu sou o primeiro a chamar a atenção de vocês para cuidado com o salto alto. Mas hoje é a minha vez de dizer que essa possibilidade existe. E vou fazer isso usando estudos dos caras que fazem essas pesquisas publicadas. Pois é, essas que vocês não acreditam. É uma possibilidade. Eu tive acesso a estudos, palestras que eles fazem em ambientes fechados para públicos restritos e eles não dizem que a possibilidade existe. A conclusão é minha. E eu vou apresentar alguns estudos que eles andaram fazendo para fundamentar o meu argumento. Vou manter o meu alerta do cuidado com o salto alto, ok? Eu vinha prometendo apresentar isso para vocês agora e vou cumprir minha promessa, mas antes eu quero agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação ajuda a ampliar a estrutura do canal, a melhorar o alcance dos meus vídeos, lembrando que este é um canal que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação, em vídeos curtos. Se você já pingou seu Pix desse mês aqui, meu muito obrigado. Se ainda vai pingar, meu muito obrigado também. Lembrando que é a sua doação mensal que garante a independência das informações e análises desse canal, que acaba de atingir 2 anos de existência e que, se Deus quiser e vocês continuarem contribuindo, terá uma longa existência pela frente ainda. Vamos lá. O primeiro desses colegas é Felipe Nunes, o dono do Instituto Quaest, que faz pesquisa para Genial Investimentos. Esse instituto é daqueles que dá Lula com uns 15 pontos na frente do presidente Bolsonaro, ok? Eu sempre digo aqui, gente, não se importem com os números. Vocês têm que olhar para o comportamento dos eleitores. O estudo do Felipe Nunes foi apresentado na ANPOX, Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais. Ele é um cientista social e ele fez um estudo de padrões de comportamento eleitoral do eleitor brasileiro desde 1994, primeira eleição do Fernando Henrique Cardoso, até a eleição de 2018. E eu vou apresentar aí para vocês os mapas em 3 blocos de mapas, por padrões de comportamento que os eleitores apresentaram nestes 3 grupos de eleições. A eleição de 2018 está isolada porque ela é a primeira da próxima série. Deus queira que a série se repita conforme ele apontou. Então, o primeiro bloco de eleições é a de 1994, que depois vai a 98 e depois a de 2022. Vocês veem que nesse primeiro bloco de 3 eleições existe um padrão ali de capote eleitoral, ok? O que eu estou chamando aqui de capote eleitoral? Quer dizer, o vencedor leva quase tudo. Em 94 e 98, o PSDB com Fernando Henrique Cardoso leva inclusive no primeiro turno e ganha em todos os estados brasileiros ali, à exceção do Rio Grande do Sul, que elegeu o PT, né? Os gaúchos, eles gostam de contrariar o Brasil, né? Acho que é tradição lá do enfrentamento do Império na época da Revolução Farroupilha. O pessoal acha que o Rio Grande do Sul é um estado politizado, mas não é, é um estado partidarizado, passional. Lá ou você é chimango, ou maragato, ou gremista, ou colorado, ou é petista ou antipetista. Então, quando o Brasil elegeu o Fernando Henrique, o Rio Grande do Sul elegeu o PT e vice-versa, né? Então, enfim, talvez esteja mudando agora. Vamos ver, quando o presidente Bolsonaro se elegeu, os gaúchos votaram no presidente Bolsonaro também. Vamos ver como é que a coisa fica. E quando o Lula se elegeu, o Lula levou o Brasil também, tá? Então não é uma questão de lado. Vocês veem que o eleitor brasileiro apresentou um padrão em 3 eleições, que é o padrão do capote. Naquelas 3 eleições ali, foi eleição de lavada. Vocês veem que houve esse padrão. Nas 3 eleições seguintes, então, a partir de 2006, já houve um padrão de comportamento diferente. Então foi 2006, 2010, 2014, eleições vencidas pelo PT,
tendo o PSDB como adversário. Vocês veem ali o PT em vermelho, o PSDB como azul. Então já começa você ver os estados do agro votando contra os vermelhos. Ali o Sul e o Centro-Oeste já criando um padrão de comportamento anti-vermelho. Né? Uma oposição ao petismo, mas o PT ainda predominando no Norte, no Nordeste e no Sudeste. Vocês veem que são padrões de comportamento. E são séries de 3 eleições. Tá? E vou botar agora, isoladamente, o mapa da eleição de 2018. Qual é a curiosidade aqui? Na eleição de 2018, o presidente Bolsonaro isola o PT no Nordeste. Deus queira que seja a primeira eleição de uma série de 3 em que a esquerda fica isolada no Nordeste. Essa cor preta aí não foi escolhida por mim, tá? Esses mapas são os mapas extraídos da apresentação que o Felipe Nunes utilizou lá na apresentação que ele fez na Unbox, tá? Preto é a cor do fascismo, por aí vocês já veem que o cara tem lado, né? Esses caras são todos do lado de lá. Ele escolhe o vermelho do PT, o azulzinho nos mapas ali era do PSDB, dos tucanos, e ele escolhe o preto, em vez de escolher o verde ou o amarelo para nos representar, ele resolveu escolher o preto, né? Assim eles se entregam. A gente já vê por que o instituto do qual ele é dono mostra o Lula com 15 pontos na frente do presidente Bolsonaro. Mas isso é outro assunto. O que nos interessa aqui, para efeito do meu argumento que eu vou apresentar lá no final do vídeo, é este padrão de comportamento. Esse padrão de comportamento. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Se vocês pegarem, por exemplo, a última pesquisa do Poder 360, tá? Que era um instituto que até pouco tempo atrás também apresentava uma distância grande do Lula sobre o presidente Bolsonaro, mas que vem apresentando um estreitamento dessa distância, vocês vão ver esse padrão se repetindo. O presidente Bolsonaro já isolando a esquerda no Nordeste, tomando conta desses estados. Sul, Centro-Oeste, Sudeste e Norte. Tá? Isso é muito importante. Então, existe uma probabilidade de que se repita na eleição de 2022 o padrão da eleição de 2018. Eu, conversando com o meu colega, o Carlos Borenstein, que eu já citei várias vezes aqui, que é analista da Arco Advice, eu tinha dito para ele isso. Vou fazer mais uma referência a uma conversa que eu tive com ele lá no final do vídeo, que eu acho que essa eleição está me cheirando a repetir um padrão de 2018. Né? Então esse é um elemento que está me parecendo. Por que eu acho isso? Porque o presidente Bolsonaro ele está repetindo um padrão de candidato antissistema contra o sistema, que eu já fiz referência em vídeos anteriores aqui. Ele está enfrentando o STF, está enfrentando os bancos, está enfrentando a Globo, está enfrentando o sistema. Ele é um candidato antissistema, apesar de estar aliado do Centrão dessa vez. E o jogo está se estruturando dessa forma. O Lula é apenas um títere do sistema, um marionete do sistema. Na verdade, o verdadeiro candidato do sistema é o Alexandre de Moraes, né? O Lula é um acessório. Então, do ponto de vista da configuração do tabuleiro, nas peças do xadrez, a coisa está se configurando dessa maneira. E se isto faz sentido, é possível que o eleitor perceba dessa maneira. E o presidente Bolsonaro está com uma estratégia de marketing para que a comunicação da sua campanha mostre as coisas dessa maneira. E se isto funcionar, é possível que no território da disputa a coisa se configure dessa maneira também, ok? Então, o estudo do Felipe Nunes sugere que sim, que é possível que a eleição de 2022 repita o padrão de 2018. E observem que são ciclos de 3 eleições. Então, nós vivemos em 2018 a primeira de 3. E talvez 2018, 2022 e 2026. A sucessão do presidente Bolsonaro
talvez com Tarcísio presidente, né? Ainda, se esta eleição confirmar, o ciclo da eleição do Nordeste isolado seja um ciclo completo de 3 eleições, repetindo esse padrão. Com um detalhe aqui, que eu vou chamar a atenção lá no final do vídeo de novo, para reforçar o meu argumento da possibilidade do presidente vencer em primeiro turno. Em 2018, o presidente não estava no governo. Ele não tinha Auxílio Brasil, não tinha levado água para o Nordeste e não viajava tanto pelo Nordeste fazendo motociatas, fazendo essas atividades, essas recepções que ele tem tido hoje. Ele fazia as viagens para o Nordeste, era recebido nos aeroportos, mas não com a força e com a intensidade que ele tem sido. Eu conversei com o Felipe Martins, né, que é assessor do presidente Bolsonaro, que é um analista que acertou as projeções eleitorais, não só aqui nos Estados Unidos, e ele acha que a eleição no Nordeste, que ele acha que o Nordeste será decisivo para a eleição. Esses analistas que eu estou citando aqui acham que a eleição se define no Sudeste, e muito provavelmente o presidente, mesmo que supostamente perca no Nordeste, terá um desempenho melhor no Nordeste nesta eleição. Então, mesmo que ele isole a esquerda e que Lula tenha um bom desempenho no Nordeste, o presidente deve ter um desempenho melhor no Nordeste. O Felipe acha que o presidente ganha, por exemplo, em Alagoas e na Paraíba. Então já leva 2 estados nordestinos. E tem um desempenho melhor em outros, o que desequilibra o jogo. Tá? Guardem essa informação na memória, lá no final do vídeo eu volto. Então, porque essa é uma das informações com as quais eu conto para aventar a possibilidade do presidente vencer em primeiro turno. Tá? Então, este é um dos argumentos. Então, isso é um estudo de padrões de comportamento regional. Eleição no território. As outras pesquisas são de outros 2 pesquisadores. Quem é o outro pesquisador? Tá? O outro pesquisador é o Maurício Moura, que é dono do Ideia Big Data, que também é um instituto que andou publicando pesquisas, se não me engano, para a CNN. Tá? Também é um cara de esquerda. Ele palestrou num evento da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Foi um evento fechado e ele apresentou lá estudos com baseado detalhamento, estratificação de dados das pesquisas que ele publica e o que ele andou constatando lá, pessoal. Tá? Em primeiro lugar, tá? Ele acha que a eleição vai se acirrar. Ou seja, que mesmo que um instituto dele seja um desses que mostra uma grande distância entre Lula e Bolsonaro, tá? Faz tempo que ele não publica pesquisas. No tempo em que ele publicava, era um desses que dava uma distância de 20, 15. Na avaliação dele, o jacaré vai fechar a boca, né? Os 2 vão se aproximar, é isso que ele quer dizer com a eleição vai se acirrar. Em seguida eu vou mostrar os gráficos que ele publicou lá. Ele acha que o índice de abstenção na eleição vai pesar, que haverá uma grande abstenção. Ele não disse isso, mas eu agrego aqui, do meu ponto de vista, a tendência do esquerdista se abster é maior. Do meu ponto de vista, o eleitor de direita estará muito mais mobilizado. Eu acho que esse efeito da mobilização de rua do bolsonarismo é opressor, ele baixa a moral da esquerda e eleva a moral da direita, ele desanima. A gente tem visto a incapacidade da esquerda a mobilizar, a dificuldade que Lula e a esquerda têm tido de levar a gente à rua. Isso vai se refletir em desmobilização da esquerda nas urnas, eles vão dar a eleição por perdida e muitos vão desanimar. Não um militante de esquerda, falo aquele cara que é um eleitor de esquerda que vai dar a eleição por perdida e vai para a praia, vai desanimar, não vai votar. Isso vai pesar. Não é um percentual expressivo, mas numa eleição acirrada, cabeça a cabeça,
Isso pode fazer a diferença entre vitória ou derrota para um lado ou para outra. Ele está observando, eu vou mostrar os gráficos em seguida, a recuperação do Bolsonaro, né? E significa o quê? Né? Que todos os institutos de pesquisa, mesmo esses que mostram o Lula muito na frente do Bolsonaro, estão mostrando o presidente Bolsonaro crescendo e o Lula estacionado ou caindo, dependendo do instituto. O que ele constatou? Aqui começam as coisas interessantes, né? Os dados interessantes. Que ele descobriu que existem 10% de eleitores na região sudeste que votaram na Dilma em 2014 e votaram em Bolsonaro em 2018, ok? E que estão indefinidos em 2022. Votaram na Dilma em 2014, votaram em Bolsonaro em 2018 e estão soltos agora. Ainda não definiram em quem votar. Atenção, bolsonaristas de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Ok? Existem eleitores que votaram no presidente Bolsonaro em 2018 e estão indefinidos agora. Então são eleitores a serem abordados e conquistados. Porque eu vejo isso porque eu percebo aqui nos comentários, tem gente que acha que o eleitor que votou com o presidente Bolsonaro ficou com o presidente Bolsonaro esse tempo todo e tem a obrigação de votar de novo. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Se fosse assim, os eleitores que votaram no Lula e na Dilma estariam com a Dilma até hoje e nós nunca teríamos ganhado a eleição. Existe uma parcela dos eleitores que flutua de uma eleição para outra, gente. Ok? Então guardem aí, certo? 10% de eleitores da região sudeste que estão indefinidos. Votaram, vejam, eles migraram da Dilma para o Bolsonaro e agora estão indefinidos. Guardem esse número, ok? Isso é muito importante. Um outro detalhe aqui que ele constatou, tá? A maioria dos eleitores não quer a reeleição do presidente Bolsonaro, mas também não quer a volta do Lula, ok? Vocês vão ver os gráficos em seguida. Então, existe uma grande rejeição do presidente Bolsonaro, mas também uma grande rejeição do Lula. Isso significa o quê? Que será uma eleição de rejeições. E isso é uma característica típica de eleição em segundo turno. Ok, gente? Quer dizer, o voto no primeiro turno é um voto de adesão. Eu voto naquele que mais me agrada. O voto no segundo turno, como é que é? Quer dizer, no segundo turno, aqueles que votaram no seu candidato no primeiro turno continuam votando no segundo turno. Os outros, cujo candidato não foi para o segundo turno, eles vão olhar para esses dois e vão pensar assim: quem é o menos pior? Quem é que eu não quero? E vão votar naqueles que ele acham menos pior, naqueles que eles rejeitam menos. Ok? Isso vai fazer com que pese muito fortemente a propaganda negativa, a rejeição. Ok? Guardem isso aqui, porque na próxima parte, depois de mostrar os gráficos, quando eu for falar da terceira pesquisadora das informações sobre pesquisas qualitativas, eu vou botar essa informação aqui, ok? Vamos lá. Bom, o que vocês têm aqui? Vocês têm os 3 gráficos que o Maurício Moura apresentou então lá na Fundação Fernando Henrique Cardoso, certo? A primeira pergunta é: o Brasil está no rumo errado ou no rumo certo, né? Vocês podem perceber claramente que a maioria das pessoas acha que o Brasil está no rumo errado, mas claramente a percepção das pessoas é de que as coisas estão melhorando. Gente, eu sei que vocês vão dizer que não acreditam em pesquisa, que isso não é possível. Mas vocês que estão acompanhando meu canal aqui, vocês são bolsonaristas, gente.
Nós estamos saindo de um quadro de pandemia, de desemprego de 15%, de um cenário em que a mídia passou quase 4 anos batendo sistematicamente no presidente Bolsonaro. A maioria da opinião pública brasileira se compõe de pessoas semi-analfabetas ou analfabetos funcionais. A audiência da Rede Globo, do SBT, da Band, da Record é gigantesca ainda. A maioria das pessoas ainda se informa por esses grandes veículos da mídia. Não se iludam. A desinformação ainda é muito grande. Quer dizer, quando as pessoas vão na feira, no supermercado e os preços são caros, quando elas vão pegar o ônibus e a passagem está cara, a maioria ainda culpa o governo. Tá me entendendo? Então, quando vocês olham para as pesquisas e não acreditam que o Lula está na frente, eu sinto muito. Eu não acredito que o Lula esteja 15, 20 pontos na frente, mas o Lula está na frente, inclusive nas pesquisas do presidente, nas pesquisas do Palácio Planalto. Tá? O presidente vai passar o Lula no mês que vem, nas pesquisas do Planalto, nas pesquisas do Instituto Paraná, que é o mais confiável. Fiquem tranquilos com isso. Eu nunca me preocupei com isso. Tá? O que esse gráfico mostra aí? Que a percepção está melhorando. Por que a percepção está melhorando? Está melhorando porque a economia está melhorando. Porque o governo pagou o auxílio emergencial, porque o governo está liberando crédito para as pessoas endividadas, porque o governo está liberando o FGTS de R$1.000, porque agora o governo vai liberar a FGTS para as mães pagarem creche, porque o governo está liberando microcrédito da Caixa para endividados, para micro e pequenos empreendedores, porque até o Bradesco reconheceu que o PIB vai crescer 2%. Eles estavam dizendo que ia ter recessão, o ministro Paulo Guedes dizia que o PIB ia surpreender, a economia brasileira está indo bem. Porque o desemprego, que era de 15% no meio da pandemia, está em 11% agora e vai continuar crescendo. O emprego vai continuar crescendo, o desemprego vai continuar caindo. O desemprego caiu de 15 para 11, um pouco mais de 11, mas está caindo, o emprego está crescendo. A vida está melhorando. A inflação que vinha subindo vai começar a cair a partir de maio agora. Não é um cenário ideal. Não é um cenário ideal. Os preços vão continuar crescendo, mas vão continuar crescendo menos. Entendeu? Então a população está começando a perceber. A pandemia passou, a mídia parou de bater no governo sobre o assunto pandemia, o presidente parou de falar de vacinas, o presidente percebeu finalmente que quando ele falava de vacina, as pessoas percebiam ele como anti-vacina. A maioria da população se vacinou, quer se vacinar, vacinou os filhos. Isso estava pegando mal para o presidente parou de falar desse assunto. Então, isso diminuiu a rejeição do presidente. Lembra que eu falei de rejeição há pouco? As pessoas não estavam gostando de como estava o rumo do país, que é o que esse gráfico estava mostrando, e agora elas estão percebendo que as coisas estão melhorando. Mas a maioria ainda acha que o rumo do país não é bom. Então o governo ainda tem muito o que melhorar, mas nós temos alguns meses ainda para isso melhorar. Segundo gráfico, Bolsonaro merece ser reeleito? Olha ali, gente. Há um mês atrás, 58% achavam que o presidente não merecia ser reeleito. Agora são 56%. 37% achavam que o presidente merecia, agora 40% acham que o presidente merece ser reeleito. Uma boa melhora. A maioria ainda acha que não. Temos muito o que fazer. Mesmo raciocínio de cima. Melhorou bastante. Vocês veem ali que a diferença caiu bastante. Mas a maioria ainda acha que não. Vocês veem que a gente tem trabalho para fazer. Já estamos o que há 4 meses e meio da eleição, gente. Mas a comunicação do governo tem trabalho para fazer, a comunicação da campanha do presidente tem trabalho para fazer e nós temos trabalho para fazer. Terceiro gráfico. Lula não merece voltar. Vocês veem ali que as duas linhas são perguntas diferentes, mas que correspondem à mesma coisa. 40%, 39% ali acham que Lula não merece voltar.
é aquilo que eu me referia lá anteriormente, que o Maurício Moura falou. Questão da rejeição. A maioria não quer a reeleição do Bolsonaro, a maioria acha que Lula não merece voltar. É uma eleição de rejeições. As pessoas prefeririam outra pessoa, outro candidato. Se tivesse uma terceira via palatável, eles correriam para lá. Eles ofereceram os nomes que são uma porcaria, para nossa alegria, e agora o eleitor só tem que escolher entre o presidente Bolsonaro e o Lula. A população não tem outra opção, ok? Então, onde está o enigma, a solução? A solução está na melhor campanha de comunicação, melhor estrategista de comunicação, aquele que apresentar a melhor solução de comunicação, melhor forma de convencer o eleitor, leva à eleição. Ou seja, é preciso aumentar, nós temos que aumentar a rejeição do Lula. E o Lula vai tentar aumentar a rejeição do presidente Bolsonaro. Para nossa sorte, a melhoria da economia é visível. Vamos rezar para melhorar mais. A comunicação do presidente Bolsonaro está acertando e o Lula está cometendo um erro atrás do outro. Eles começaram a consertar agora. Vai levar um tempo. Mas não pensem que a parada vai ser fácil. Vamos passar então para o terceiro estudo. O terceiro estudo é da Esther Solano. Ela é uma especialista em relações internacionais, pesquisadora da Unifesp, Universidade aqui do estado de São Paulo, e apresentou uns relatórios de pesquisas qualitativas, também para esse evento da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Certo? A pesquisa qualitativa, ela não se baseia em números, tá? Eu já falei disso aqui no canal algumas vezes. Para você que está chegando agora, eu vou fazer uma breve síntese. Essa técnica de pesquisa, ela se baseia em reunir grupos de eleitores, tá? Então você seleciona grupos homogêneos de eleitores. Homogêneos por quê? São pessoas de perfis parecidos, tá? Então, perfis socioeconômicos. Tá? Você não mistura pessoas de classes sociais diferentes para as pessoas não se intimidarem e se sentirem à vontade para falar de política. Essa técnica se chama de grupos focais. Por que grupos focais? Porque você exibe vídeos, fotos, matérias de jornal para focar o debate. Por isso o grupo focal. E as pessoas vão debater com base no estímulo desses materiais que elas vão receber. E o moderador de grupo, que é um especialista em moderação, vai estimular essas pessoas a debaterem assuntos políticos. Podem ver vídeos sobre políticos ou sobre assuntos políticos. Então pode passar um vídeo do Bolsonaro, um vídeo do Lula, uma matéria de jornal sobre um determinado assunto. E essas pessoas, elas são observadas. Tem um espelho transparente. Atrás desse espelho estão os cientistas políticos analisando. E as pessoas, daqui a pouco, elas começam a se comportar como se estivessem numa mesa de bar, na comunidade religiosa, e começam a falar de política e elas revelam as suas percepções da política. Então você não vê números, né? E você faz uma bateria de grupos, vários grupos desses, com jovens, com homens, com mulheres, com donas de casa, com gente de classe média, com gente de classe popular, e dessa maneira você tem uma percepção de como a população está percebendo uma campanha eleitoral, percebendo os candidatos e assim por diante. E essas pesquisas são feitas ou para fins acadêmicos ou para planejamento de campanha eleitoral. Por que elas são importantes para o planejamento da campanha eleitoral, da estratégia? Porque quando você é, por exemplo, um cientista político, você é de classe média, você é da elite da sociedade, você não tem noção do que uma pessoa de classe popular pensa. Né? Por exemplo, eu vou bolar um questionário de pesquisa, eu posso botar perguntas ali que não tem nada a ver com o que as pessoas de classe popular estão pensando. Aí minha pesquisa sai toda torta. Muitas vezes os institutos de pesquisa erram por causa disso. Né? A pergunta que eles fazem não tem nada a ver com o que as pessoas estão pensando.
E quando você faz esse tipo de pesquisa, a realidade do que as pessoas pensam verte da cabeça delas. Aí você pega aquilo que as pessoas te revelaram, formula uma pergunta, bota num questionário e vai perguntar. E vai saber quantas pessoas iguais àquelas que estavam ali naquele grupo pensam dessa maneira na sociedade. Aí você tem uma expressão da realidade. É claro que não é o tipo de pesquisa que costuma ser publicada, certo? São pesquisas de estratégia e, nesse caso, isso aqui é um estudo fechado apresentado na Fundação Fernando Henrique Cardoso, que chegou ao meu conhecimento, estou entregando para vocês aqui, ok? Vamos lá. O que a minha colega Esther Solano descobriu? Existe um eleitor Bolsolula, gente. Bolsolula. Quem é o eleitor Bolsolula? É um eleitor que votou no Bolsonaro em 2018 e está votando em Lula agora. Vocês não acreditam que isso existe? Pois é, gente. Vocês acham que um eleitor é racional, que nem vocês? Que ele pensa quadradinho, logicamente? Não existe isso, gente. O eleitor é absolutamente irracional. Ele pode votar num deputado de direita e no Lula para presidente. Pode votar no Bolsonaro para presidente e num deputado de esquerda. A cabeça do povo é assim que funciona, tá? Já disse para vocês, estou há 45 anos na política e há 30 mexendo no campo eleitoral e praticamente em todas as eleições eu faço esse tipo de pesquisa para candidatos que são clientes meus. Eu já vi de tudo. Um eleitor Bolsolula, tá? Bom, quem é esse eleitor Bolsolula? Agora eu vou dar as boas notícias. Esse eleitor não é que ele esteja arrependido de votar no presidente Bolsonaro. Por que ele não está escolhendo o presidente Bolsonaro agora e está escolhendo Lula? Porque ele está descontente com a economia. E porque ele lembra do padrão de consumo que ele tinha no governo Lula. Olha só, ele não conecta Lula com Dilma. Eu disse isso aqui várias vezes. Se você já estava há algum tempo aqui no canal e já ouviu vídeos meus, eu disse isso sem ver pesquisa. Eu disse isso. Tu vê que ele não conecta o desastre do governo Dilma, a quebra, a recessão do governo Dilma com o Lula. Ele lembra do padrão de consumo e não atribui ao Lula a responsabilidade da quebra do Brasil. Então ele lembra que na época do governo Lula ele consumia bem e ele acha que se ele votar no Lula, ele voltará a ter aqueles bons tempos. Então ele larga Bolsonaro para votar em Lula. Ok? Agora vem a boa notícia. Quando Lula fala essas besteiras que ele está falando, quando Lula fala de aborto, quando Lula diz que Bolsonaro não gosta de gente, gosta de polícia, quando Lula ataca a classe média e diz que a classe média é escravocrata e coisas do gênero, esse eleitor volta correndo para o Bolsonaro. Volta correndo para o Bolsonaro. Certo? O que isso importa para nós? Duas coisas. Primeiro, o vínculo desse eleitor com o Lula é volátil, ou seja, ele não é um lulista convicto. Portanto, a comunicação da campanha do presidente Bolsonaro pode trazer esse eleitor de volta com certa facilidade. Como? Usando esses vídeos das coisas que o Lula disse na internet, na TV, esse eleitor facilmente volta para o presidente Bolsonaro. Isso já está acontecendo. As gravações do Lula defendendo o aborto, esses vídeos do Lula atacando a polícia, já circularam na internet e parte desse crescimento que vocês estão vendo nas pesquisas do presidente Bolsonaro e queda do Lula já se deve à circulação desses vídeos na comunidade evangélica, na comunidade de segurança, e até esse ataque à polícia já pegou mal para o Lula nas redes sociais, inclusive na sociedade em geral, não só entre policiais. Ok? Então eu quero que vocês prestem atenção,
Porque vocês ficam criticando as pesquisas e eu estou mostrando para vocês aqui que pesquisa dá informação que não é só essa aí que vocês ficam criticando porque sai na imprensa. Eu estou falando para vocês aqui de comportamento político, sobre o impacto da publicidade, da propaganda. Eu estou falando para vocês de comportamento político e de análise de comportamento com base em pesquisa, gente. Com base em pesquisa. Feita por esses caras aí das pesquisas publicadas. Vocês estão me entendendo? Então, por exemplo, mais um dado interessante, curioso aqui. A gente tende a achar que a questão do aborto ela impacta esse eleitor apenas por causa da moral religiosa, né? Porque o cidadão é cristão, ele é contra o aborto por questões morais, mas não é só isso. A questão da pandemia e a questão da guerra, apesar da guerra estar distante, ela emocionalmente criou um sentimento de proteção familiar nas pessoas. E a menção ao aborto gerou nas pessoas um sentimento de exatamente isso, de proteção familiar. Então, quando o Lula fala de aborto, as pessoas sentem a sua família agredida. Então, o Lula deu um dos maiores tiros no pé que ele poderia dar na eleição. E o fato de que isso está gravado, e eu disse isso também em outras oportunidades aqui, não tem conserto. Não há o que ele diga que vá apagar esse vídeo e impedir esse vídeo de circular durante a eleição e continuar fazendo ele sangrar. Não adianta ele dizer que ele é mais cristão que Bolsonaro, que essa cicatriz não será eliminada da cara dele nessa eleição. Por último, outro dado que aparece nessa pesquisa qualitativa da Esther Solano, o fator Alckmin, né? Lá no início, quando o Lula trouxe o Alckmin para a chapa dele, aparentemente a ideia era de que o Alckmin servisse como uma espécie de moderador da imagem do Lula, de que ele simbolizasse aquele papel que a Carta aos Brasileiros exerceu lá em 2002, com o Lula parecendo alguém que se posicionava mais ao centro e eliminasse aquela imagem de radical que levou o Lula às derrotas nas eleições anteriores. Esse efeito está neutralizado. Por quê? Porque o Alckmin veio para a esquerda em várias oportunidades, inclusive no meu vídeo de ontem eu mostrei o Alckmin lá de pé, cantando o hino da Internacional Comunista num congresso do PSB. O Alckmin também, num evento aí das centrais sindicais, fez um discurso radical de esquerda, saudando o camarada Lula. E ele transmitiu para as pessoas as quais esses vídeos foram exibidos para esses grupos de qualitativa, que são grupos de eleitores indefinidos, eleitores mais de centro, né? Ou seja, eleitores que têm que ser conquistados ou pelo Lula ou pelo Bolsonaro, a ideia é de um Alckmin radical. Não de um Alckmin que vai trazer o Lula para o centro, mas de um Alckmin que foi para a esquerda, ok? Boas notícias para nós também. Bom, agora eu vou fechar o vídeo mostrando a síntese de tudo que aqui foi dito. Primeiro, voltando àquilo que eu mostrei lá no início, a questão do padrão de voto regional. Padrão de voto regional. Então, se o Felipe Nunes está certo, e se confirmar essa questão de que o eleitor vai repetir um padrão de comportamento de voto em 3 eleições, e a eleição de 2018 foi a primeira de uma série de 3, em que a direita vai prevalecer no voto das regiões Sul, Centro-Oeste, Norte e Sudeste, e a esquerda vai ficar confinada no Nordeste, com o porém de que o presidente Bolsonaro, estando no governo, tendo levado água para o Nordeste, estando pagando o Auxílio Brasil de 400, estando fazendo roteiros mais intensivos no Nordeste, pode ter um desempenho melhor que o de 2018 no Nordeste, existe um fator aqui a comprovar que o presidente Bolsonaro tende a ter um desempenho melhor que o de 2018. Em segundo lugar, nós vimos aqui, pelos dados quantitativos apresentados pelo Maurício Moura, que existem 10% de eleitores
da região sudeste, indefinidos, a serem conquistados, portanto. Na opinião dele, esse eleitor da região sudeste define o curso da eleição. Ou seja, ele dá a eleição por definida, Bolsonaro ganha no sul, centro-oeste e norte, Lula ganha no nordeste e o sudeste define a eleição e quem ganhar esses 10% leva a eleição. Essa é a avaliação do Maurício Moura e esses 10% estão indefinidos. Sendo que o presidente Bolsonaro mostrou alto poder de mobilização no Sudeste, basta ver o 8 de maio, basta ver as motociatas. Eu tendo a achar que o Zema vai ser forçado a sair do muro e vir para o lado do presidente Bolsonaro, até porque o Gargamel lá, o Calil, está se abraçando no Lula. Mobilização de 8 de maio no Rio de Janeiro também foi forte. O presidente Bolsonaro vai fazer motociata de novo lá. O estado do Rio de Janeiro é do presidente Bolsonaro, teve uma vitória retumbante em 2018. E se o Felipe Martins está certo, o presidente Bolsonaro deve ter um bom desempenho no Nordeste, melhor do que teve em 2018. E, finalmente, os dados qualitativos da Esther Solano, sobre os quais eu acabei de falar, desse eleitor Bolsolula volátil, ou seja, ele não está votando em Lula por convicção. E se o que Lula andou dizendo sobre o aborto, contra a polícia, contra a classe média, for trazido à tona na propaganda eleitoral, e será, já está sendo, for jogado, exibido para esse eleitor, e ele volta para o presidente Bolsonaro rapidamente, então sim, existe uma probabilidade do presidente Bolsonaro levar essa eleição no primeiro turno. Por quê? Por algo que também chama atenção o Maurício Moura da Ideia Big Data, e que é algo com o qual eu conversei antes de ouvir o Maurício Moura com meu colega, o Carlos Borenstein da Arco Advice. Que é o quê? Com a morte da dita terceira via, que eu sempre disse aqui que não tinha a menor chance, nós estamos assistindo uma antecipação do segundo turno para o primeiro. Ok? Ou seja, o Ciro Gomes, a meu ver, não vai passar desses 8%. O Dória, dependendo do instituto, ele tem 4, 5, 3, não vai passar disso. A Simone Tebet, se for candidata, desconfio até que ela vai levar uma rasteira do MDB, vai ficar com 2, 3 e é isso. O Felipe Dávila, esse do Novo, vai ficar com 0, 1. O Bivar, do União Brasil, se for candidato, vai ficar aí por 1%. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter no primeiro turno uma eleição que é praticamente a eleição do segundo turno no primeiro. Então, o eleitor vai antecipar o comportamento do segundo turno. E qual é o comportamento do segundo turno? É aquele a que eu me referia. É uma eleição de rejeições. O eleitor vai fazer uma espécie de um voto útil. Vai dizer, vamos liquidar esse negócio no primeiro turno. Quem é o pior para o Brasil? Quem é o corrupto dos dois? Querido, não tem dúvida. O corrupto é o Lula. Não há escândalo de corrupção. Não cola a corrupção no presidente Bolsonaro. Por mais que falem de rachadinha, não é que eu estou dizendo que é. Fizeram pesquisa, o PT fez pesquisa, a oposição fez pesquisa. O carimbo de corrupto não cola no presidente Bolsonaro. Não adianta eles quererem dizer, quererem fabricar. Não vai colar. E o de Lula é facilmente colável. É só trazer as manchetes do Mensalão, do Petrolão. Eu testei isso, eu fiz pesquisa lá no Mato Grosso, pesquisa só no estado do Mato Grosso. Fiz lá para um cliente. Eu testei isso. Eu vi lá
E saiu na imprensa já. O PT fez pesquisa, outros partidos fizeram pesquisa, deu a mesma coisa em outros estados do Brasil. É fácil. É só botar na internet, já está acontecendo. Entendeu? E outras coisas, essa questão do Lula dizer que é mais cristão que o presidente Bolsonaro, não tem como. Em qualquer quesito de comparação. A única coisa que precisa melhorar para nós, e está melhorando, é a questão da economia, da inflação, poder de compra de salário e emprego. Não é o cenário ideal, mas é um cenário bom. Crescimento do PIB de 2%, emprego melhorando e inflação caindo. Aí o negócio é disputar a pauta. A gente tem que levar a pauta para o que nos interessa, para discutir quem é o mais cristão, para discutir a questão de gênero, para discutir aborto, para discutir posse e porte de armas, para discutir MST, para discutir corrupção. Nós, conservadores, nossa direita, temos que levar a discussão para essas pautas. E continuar dizendo que esse foi o governo que mais vacinou, que esse é o governo que teve o melhor desempenho na economia. E esse é o caminho da vitória. Esse é o caminho da vitória. Eles vão tentar fazer o contrário. Vamos ver quem leva melhor. Eu aposto que é o presidente Bolsonaro. Mas eu repito, gente, tá? Existe uma possibilidade do presidente ganhar no primeiro turno? Existe. Tem que somar todos esses fatores e precisa acertar o alvo. Digamos assim, esses 10% de eleitores indefinidos aí, esses caras aí que estão... Hoje eles estão com o Lula, mas já votaram no Bolsonaro, mas precisa convencer eles que, olha, esse é o Lula, tá, gente? Tá? A economia vai melhorar. Se a gente puxar esses caras para cá, eles estão aqui na região sudeste, o presidente fizer um melhor desempenho no nordeste ali, dá para levar. Mas tem que trabalhar, gente, tem que trabalhar. Nada de ficar de braço cruzado achando que a eleição tá ganha porque o presidente é iluminado, escolhido de Deus, tá? Deus ajuda quem se ajuda. A sorte ajuda quem ajuda a sorte. Mão na massa. Pé na rua, abordando o eleitor. Né? Vamos conversar com o povo na feira, com o barbeiro, com o balconista do bar, com a tia da lotérica, pessoal nas mídias sociais. Vamos trabalhar, gente, vamos trabalhar. Ok? Eu sei que o vídeo foi longo, mas eu tinha prometido para vocês e eu entreguei. Agora é com vocês. Bom domingo aí, bom proveito. O vídeo de hoje era esse. E aí, gostou? Curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá. Aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal. Inscreva-se também nos meus canais alternativos. O Dextra by Paulo Moura do Telegram. O Dextra Jornalismo da COS.tv. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive de segunda a sexta-feira, agora ali pelas 2h15 da tarde. E lembre-se, o vídeo está acabando logo depois da vinheta. Pingue o seu Pix mensal aí, porque é o seu Pix mensal que garante a independência das informações e análises desse canal, que acaba de fazer 2 anos graças ao seu apoio mensal. Amanhã tem mais.